Correria para cumprir prazos e atingir metas no trabalho, despesas extras, organização das festas de fim de ano e férias da criançada. Tudo isso pode elevar o nível de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse no organismo. Segundo pesquisas, o estresse aumenta 75% no último mês do ano. E ainda tem os excessos de comida e bebida que podem afetar o organismo, principalmente o coração. Bom, para entender de que forma tudo isso mexe com a nossa saúde e o que fazer para minimizar os efeitos desse estresse excessivo, eu converso agora com o Dr. Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Boa Obrigado. tarde. Boa tarde, Prazer obrigado pela estar presença. aqui, falando com você. Vamos lá. Quer dizer, todo final de ano é a mesma coisa, né? Tem aquela correria aos shoppings para comprar presente para a família, tem as confraternizações, festa da firma, festa da família. Todas situações positivas, mas que acabam causando um estresse e que também podem ser prejudiciais à saúde? Não, com certeza. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, pô, mas dezembro, mês de férias, mês de festa, a gente vai para confraternização, a gente bebe, come, é uma época festiva, né? Mas se analisar profundamente, e tem alguns trabalhos dizendo isso, em média 75%, como você falou, mas tem países que chegam até mais, 80%, 75% é a média. Então é um dado alarmante, né? Porque o final do ano é o final de um ciclo, né? Que começa desde o comecinho, onde as pessoas trabalham, começam naquele pique todo, aí vai dando uma calmadinha, aí depois volta e as pessoas ficam ansiosas para começar as férias, né? Porque estão cansadas, os filhos já começam a estar de férias. Quer dizer, uma ansiedade extra com todo esse acúmulo também de um ano inteiro, né? Aí tem que organizar a festa do Natal, depois do Ano Novo, tem às vezes TCC para entregar, tem dívidas, quem é empresário tem 13º, as vendas caem. Então é um caldo de cultura que a gente fala para um problema bem sério, que é o estresse, né? E aí como que afeta, explica pra gente um pouquinho, como que o organismo acaba sendo afetado por essas questões aí? Qual o coração é o mais atingido? Não, na verdade, assim, vamos buscar um pouquinho como ocorre a doença, né? O estresse, na verdade, é dividido em 4 fases. Na verdade, a primeira fase do estresse é uma fase boa, que é aquela fase de luta ou fuga, que é aquele estresse natural, um estresse de início de programa, um estresse de início eu aqui, por exemplo, a gente sempre fica um pouquinho, né? Aquele friozinho na barriga. Do dia a dia. Esse é um estresse benigno, vamos dizer assim, fase 1. Passado essa fase, o organismo tende a reabsorver, principalmente a adrenalina, que foi liberada no sangue, e o cortisol. Só que a partir do momento que esse estresse continua, aí vai entrando na fase 2, fase 3 e fase 4. Na fase 3 e 4, que é aquele estresse crônico, onde não tem reabsorção, onde esse cortisol e essa adrenalina jogada no corpo, ela começa a agir anti-corpo, anti-saúde, começa, vamos dizer assim, enferrujar o corpo, começa aquele processo de oxidação. Tanto é que começa a entrar na circulação radicais livres, começa um processo inflamatório generalizado no coração e no corpo, não só no coração, mas no corpo. Mas no caso, eu estou aqui, a gente fala do coração, mas assim, é uma inflamação generalizada e que acomete praticamente todos os órgãos. Estômago acomete bastante, a pessoa tem gastrite, pode ter úlcera, pode dormir mal, pode se alimentar mal, cai o apetite sexual. Então o estresse, ele é causador de todos esses problemas. E há um público aí que tem que ficar um pouco mais atento aí para não tomar sustos, por exemplo, os diabéticos, hipertensos, cardíacos, enfim. Então, esses pacientes já têm algum tipo de doença. Então, né, quando a pessoa tem uma doença, o organismo dele já não é mais normal como era. Precisa de controle, precisa manter equilíbrio, ou com dieta, ou com remédio, ou com condições favoráveis para o corpo se manter equilibrado. Nessas situações estressantes, onde o próprio corpo está liberando substâncias que não eram para liberar, isso vai interferir no metabolismo da gordura, que aí o diabético pode sofrer, na pressão arterial, que o cardiopata ou o hipertenso vai sofrer,
e assim por diante. Então, quem já tem uma doença de base tem que ficar muito atento a esses intempéries aí emocionais, vamos dizer assim. E aí, fora todo esse estresse, tem todas essas guloseimas, delícias, comidas e bebidas de final de ano, de férias. Não dá para evitar, mas tem alguma dica aí, doutor, para... É uma prova de fogo, né, para qualquer pessoa. Mas é uma fase também, a gente não pode também demonizar essa época, porque o mundo vai ficar sem graça, na verdade, né? Eu acho que tem que ter espaço para as comilanças, para beber. É que tem pessoas que exageram demais, principalmente no álcool, açúcar, né? E frituras, por exemplo. O que eu costumo sempre dizer, o nosso corpo ele guarda uma memória física. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a pessoa tem um hábito de praticar exercício físico durante o ano, 3 vezes por semana, que seria o ideal, que o ideal mesmo são 150 minutos por semana, dividido em 5 dias. Se ele tem um hábito de fazer isso, uma semaninha que ele vai tirar no final do ano, 10 dias, o organismo vai tolerar. Se adequar. Agora não pode a pessoa... 2 meses de excesso. Negligenciar também, não praticar exercício físico, não ter uma dieta adequada o ano inteiro, e no final do ano vir com essa overdose, tanto de bebida quanto de comida, aí não tem organismo que aguente. Ainda se a pessoa tem alguma doença de base... Aí complica mais. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Doutor Marcelo continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o Dr. Marcelo Sobral, cirurgião cardiovascular, sobre os excessos de fim de ano que acabam aí elevando o estresse das pessoas. Doutor, toda essa correria aí de fim de ano também, além desse estresse, pode provocar depressão? Pode. Né? A gente tem até um dado aqui. É engraçado, né? A mesma atenção que a gente tem, que a gente acha que não tem, esse final do ano ser bastante estressante, na depressão acontece também, porque é uma época onde a maioria dos amigos estão com os familiares. Quem não tem familiar presente, por exemplo, que está num outro estado ou está fazendo faculdade em outro canto, ele acaba ficando muito sozinho nessa época. É uma época aqui de contrastes, reuniões familiares, mas em compensação um número grande de pessoas que acabam ficando isoladas, porque não tem amigo, não tem às vezes um conhecido, que ou esses amigos conhecidos foram para o interior, ou estão aqui na capital, a família do interior, ou seja, existe sim uma incidência de depressão por isolamento, para a pessoa se sentir sozinha nessa época. A gente tem um dado aqui, segundo o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, o número de ligações lá para eles cresce 20% nessa época do ano. Bom, infelizmente nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria agradecer a participação do Dr. Marcelo Sobral, que é cirurgião cardiovascular e conversou com a gente um pouquinho hoje sobre essa questão aí dos excessos de final de ano que podem trazer um estresse a mais. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você. Até a próxima.